Nos anos que a Bíblia silencia sobre a juventude de Jesus, há uma sombra sagrada onde o tempo se mistura com o mistério. Entre seus 12 e 30 anos, nada é dito, como se o Espírito houvesse envolvido aquele período em véus de silêncio, para que apenas os corações puros pudessem compreender o que realmente se passou. Mas entre os fragmentos de pergaminhos esquecidos, entre as tradições rabínicas preservadas em segredo e os relatos apócrifos rejeitados pelo cânone, há rastros de uma história que revela o jovem Jesus não como um simples aprendiz da lei, mas como um mestre precoce que ousou desafiar os poderes de Jerusalém. E por isso foi perseguido e expulso, iniciando uma longa jornada que o prepararia para o destino final da cruz e da redenção. Quando Jesus completou cerca de 17 anos, segundo antigos textos conhecidos como Toledot Yeshu, ele já havia se tornado uma figura inquietante nas sinagogas da Galileia. Era conhecido por sua sabedoria incomum, sua memória prodigiosa das Escrituras e, principalmente, por sua interpretação mística dos textos sagrados. Enquanto os jovens de sua idade estudavam as palavras da Torá como leis rígidas, ele as via como chaves de mundos invisíveis. Dizia que cada palavra da lei tinha uma vibração e que o verdadeiro sentido não estava apenas no que era dito, mas no que o Espírito revelava ao coração. Essa visão, embora profundamente espiritual, era perigosa, pois ameaçava o poder daqueles que controlavam o conhecimento religioso e político do povo. Em Jerusalém, os mestres do templo, os escribas e fariseus, haviam transformado a fé em sistema, o sagrado em moeda e o altar em tribunal. O templo, que deveria ser casa de oração, tornara-se o centro do poder econômico e jurídico da Judeia. Foi nesse cenário que o jovem Jesus, vindo da distante Nazaré, apareceu, trazendo nos olhos o brilho dos profetas antigos e nas palavras uma sabedoria que nenhum mestre pôde contestar sem sentir o abalo do Espírito. Conta-se que certa manhã, no pátio dos ensinos do templo, enquanto os mestres explicavam as leis de Moisés a um grupo de discípulos, Jesus se aproximou, vestindo simples túnica de linho e carregando apenas um rolo da Torá. Pediu licença para fazer uma pergunta. O mestre mais idoso, intrigado com sua ousadia, permitiu que falasse. Então, com voz serena, Jesus perguntou: se a lei foi dada para libertar o homem do erro, por que ela agora o aprisiona sob 1000 regras humanas? O Eterno escreveu no coração dos homens ou apenas em tábuas de pedra? Houve silêncio. O mestre, sentindo-se desafiado, respondeu que a lei era perfeita e que o homem devia obedecê-la sem questionar. Mas Jesus replicou: a obediência sem amor é escravidão, e o Eterno não criou escravos, mas filhos. Essas palavras, segundo o Evangelho dos Nazarenos, ecoaram pelo pátio e despertaram murmúrios. Alguns jovens ficaram admirados. Outros o olharam com temor, como se algo proibido tivesse sido dito. O mestre, tomado pela ira, mandou que o expulsassem dali. Mas um rabino de nome Eleazar, presente entre os doutores, interveio dizendo que o rapaz devia ser ouvido, pois sua sabedoria parecia vir do alto. Assim, por algumas semanas, Jesus foi convidado a discutir as Escrituras entre os doutores do templo. Suas interpretações impressionavam, e até mesmo os sacerdotes mais antigos se calavam diante dele. Mas conforme crescia sua influência, crescia também a inveja e a desconfiança. Havia algo em suas palavras que ameaçava a estrutura de poder. Ele falava do reino de Deus como algo interior, não como uma instituição. Dizia que os sacrifícios de animais não eram necessários, pois o verdadeiro altar estava no coração de cada homem. E o mais ousado, afirmava que Deus não habitava somente no Santo dos Santos, mas em todos os lugares, até mesmo entre os gentios. Essas ideias, inspiradas talvez pelos essênios de Qumran, chocavam os fariseus, que viam o templo como o único canal entre Deus e o povo.
Numa das sessões mais intensas, Jesus foi questionado por um dos mestres sobre a origem de sua sabedoria. Perguntaram-lhe: quem te ensinou essas coisas? Em que escola foste instruído? Nenhum dos nossos te conhece. E ele respondeu: meu mestre é aquele que fala quando o homem silencia. A sabedoria vem do sopro do Espírito, não das mãos dos homens. Para os rabinos, essa resposta soou como blasfêmia, pois sugeria que o jovem se colocava acima das autoridades da lei. Logo começou uma investigação secreta. Os anciãos do templo reuniram-se à noite e discutiram o que fazer com aquele nazareno que pregava entre os jovens e atraía multidões. Alguns queriam silenciá-lo de imediato. Outros, temendo o povo, sugeriram que o observassem. Um escriba, chamado Hananel, escreveu em seus registros: há entre nós um jovem que fala com a autoridade dos antigos profetas. Se ele não for detido, o povo o seguirá e abandonará o templo. Nesse tempo, Jesus começou a ensinar discretamente fora de Jerusalém, nas encostas do Monte das Oliveiras, onde se reuniam pobres, órfãos e doentes. Ali, curava com as mãos e ensinava parábolas sobre o amor, a fé e a misericórdia. Entre os que o ouviam estavam também espiões enviados pelo Sinédrio, que anotavam suas palavras e as levavam aos mestres. O Toledot Yeshu relata que, durante uma dessas reuniões, um fariseu disfarçado o acusou publicamente de praticar magia. Disse que Jesus curava com o poder de Belzebu. Ele respondeu: como pode o mal curar o mal? A árvore se conhece pelos frutos. Se minhas obras são de luz, de onde viria a escuridão? Essa resposta enfureceu os fariseus, que o denunciaram ao conselho. Foi então que Jesus foi chamado ao templo para ser interrogado. Diante dos anciãos, perguntaram-lhe se ele se considerava o Messias prometido. Ele respondeu: o Filho do Homem ainda não foi revelado, mas o Espírito do Eterno já caminha entre vós. Eles entenderam isso como arrogância e decidiram condená-lo por heresia. No entanto, não havia base legal, pois ele não havia cometido crime algum. Naquela noite, o sumo sacerdote Caifás, ainda jovem, participou da reunião secreta que selaria o destino do Nazareno. Decidiram expulsá-lo de Jerusalém sob pena de morte se retornasse. Mandaram guardas levá-lo até os portões e proibiram-no de ensinar dentro dos muros sagrados. Segundo o relato gnóstico do Evangelho dos Hebreus, quando o conduziram à saída, ele olhou para trás e chorou, dizendo: Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados, o templo será tomado pelo fogo que vós mesmos acendereis. Essas palavras ficaram registradas e mais tarde seriam lembradas quando, décadas depois, o templo realmente arderia em ruínas. Expulso e perseguido, Jesus vagou pelas estradas da Judéia. Passou por Betânia, onde foi acolhido por uma família de amigos. Alguns acreditam que foi nesse tempo que conheceu os jovens irmãos Marta, Maria e Lázaro. Ali encontrou abrigo e paz por algum tempo. Mas sua presença atraía olhares e rumores, e ele decidiu seguir viagem rumo ao deserto. Nos escritos essênios de Qumran, há menções a um jovem da luz que veio do norte e viveu entre eles por um breve período. Dizia-se que esse jovem tinha o dom de interpretar sonhos e que falava do reino do Pai, expressão incomum entre os judeus da época. Muitos estudiosos acreditam que se tratava de Jesus. Foi ali, entre os essênios, que ele teria aprofundado seu conhecimento das profecias, do simbolismo do pão e do vinho e da espera por um Messias espiritual. Durante os anos seguintes, o jovem mestre teria vivido em constante deslocamento. Alguns textos apócrifos mencionam sua passagem por Jericó, Damasco e até mesmo Alexandria, onde estudou entre os sábios judeus da diáspora. Ele aprendeu sobre a sabedoria dos egípcios, estudou as parábolas de Hermes Trismegisto e os mistérios de Ísis,
mas nunca se deixou prender por doutrina alguma. Dizia que todas as verdades humanas são fragmentos de uma única luz. Mas a lembrança do templo e de sua expulsão jamais o abandonou. Em seus momentos de silêncio, ele dizia que havia visto o coração dos sacerdotes e que aquele poder espiritual estava corrompido. Jurou, diante do deserto, que voltaria um dia a Jerusalém, não como estudante, mas como portador da palavra viva. Durante esse período de exílio, Jesus também foi seguido por rumores e por perseguições ocasionais. O Sinédrio temia que ele estivesse reunindo seguidores e enviava emissários para monitorá-lo. Alguns rabinos de aldeias distantes alertavam as autoridades locais sobre um jovem profeta que curava no sábado e falava em nome do Altíssimo. Ainda assim, o povo o amava. Sua simplicidade, suas palavras sobre o perdão e sua capacidade de consolar os aflitos o tornavam amado entre pastores, pescadores e viúvas. Há um manuscrito copta conhecido como Livro dos Segredos de Yahushua, preservado em Nag Hammadi, que descreve uma visão mística desse tempo. Nele, o jovem Jesus teria recebido em sonho a visita de Elias, o profeta, que lhe disse: "O templo não é mais a morada do Altíssimo, mas o túmulo da fé. Tu serás o novo templo, e em ti habitará o Espírito." Ao despertar, Jesus compreendeu que sua missão não era restaurar a religião antiga, mas inaugurar uma nova aliança, não com sangue de cordeiros, mas com o amor de um coração puro. Enquanto isso, em Jerusalém, os fariseus o consideravam um perigo crescente. Seus ensinos circulavam oralmente e peregrinos que o ouviam voltavam contando histórias sobre curas e parábolas de sabedoria. O Sinédrio começou a preparar decretos para prender falsos profetas. Por isso, Jesus passou a se mover mais discretamente, refugiando-se em cavernas e vilas afastadas. Há relatos de que, nesse tempo, conheceu João, chamado o Batizador, que pregava no deserto do Jordão. João reconheceu nele algo divino e disse: "O que vem depois de mim é maior que eu, pois existia antes de mim." Essa amizade marcaria profundamente o espírito de Jesus. João era a voz que clamava no deserto. Jesus seria a palavra que ecoaria pelos séculos. Os anos passaram, e aquele que havia sido expulso de Jerusalém amadureceu em silêncio, longe dos olhos dos poderosos. Quando retornou, aos 30 anos, sua presença já não era a de um jovem estudante, mas de um homem que havia transcendido o medo. Sua entrada triunfal na cidade, anos depois, seria o cumprimento do voto feito no exílio, o retorno do filho ao templo que o rejeitou. Segundo os escritos apócrifos da ascensão de Isaías, os anjos o acompanharam invisivelmente durante esses anos de fuga, preparando seu espírito para a grande provação. Cada rejeição que sofreu, cada pedra lançada contra ele, cada noite no deserto o aproximou do Pai. O silêncio entre os 12 e os 30 anos não foi um vazio, mas uma gestação espiritual. O menino de Nazaré tornava-se o Cristo da humanidade. Alguns historiadores modernos, ao comparar os textos do Toledot Yeshu com fragmentos de Qumran, notaram uma coincidência interessante. Um registro menciona um jovem pregador expulso por blasfêmia mística, exatamente no período em que Herodes Antipas governava a Galileia. Embora o nome Yeshu fosse comum, a descrição coincide com as tradições orais sobre Jesus. Isso reforça a hipótese de que a perseguição e expulsão de Jerusalém foram fatos históricos, não apenas simbólicos. Mas o mais impressionante não é a perseguição, e sim o que ela gerou. O confronto com os mestres do templo foi o fogo purificador que moldou a missão divina. Foi ali, diante das portas fechadas de Jerusalém, que Jesus compreendeu a diferença entre religião e fé, entre poder e verdade. Os mestres buscavam preservar a autoridade.
Ele buscava libertar as almas. Eles temiam o caos da liberdade espiritual. Ele via nela o sopro do Espírito. Ao ser expulso, Jesus não amaldiçoou os sacerdotes. Pelo contrário, disse: eles cumprem sem saber o desígnio do Pai, pois o grão precisa ser lançado fora da eira para que germine. Essa frase, registrada em um pergaminho siríaco preservado no mosteiro de Marsaba, mostra a serenidade com que ele aceitou o destino. Ele entendeu que sua exclusão era parte do plano divino. Quando finalmente retornou, 3 lustros depois, o templo estava o mesmo por fora, mas diferente por dentro. O mesmo pátio onde havia sido humilhado, agora o viu ensinar multidões. Os filhos daqueles mestres que o condenaram agora o escutavam com admiração. E quando ele expulsou os cambistas, derrubando as mesas e proclamando que a casa de seu pai não deveria ser covil de ladrões, ele não estava apenas agindo por indignação, estava encerrando um ciclo. Era o reencontro do jovem expulso com o altar que o rejeitara. O confronto dos 18 anos, portanto, foi o prelúdio da paixão. Ali começou a perseguição que terminaria na cruz, mas também ali nasceu o verdadeiro Cristo. Aquele que, diante da rejeição, escolheu o amor, diante da injustiça, escolheu o perdão. O silêncio da Bíblia sobre esses anos não é esquecimento, é reverência. Pois o que se passou foi mistério, e o mistério não se escreve com tinta, mas com luz. E se hoje alguém pergunta o que aconteceu nos 18 anos que a Bíblia não narra, a resposta está nas entrelinhas da história. Jesus, o jovem sábio, enfrentou os doutores do templo, foi rejeitado e fugiu para o deserto. Mas desse exílio nasceu a palavra que mudaria o mundo. O homem que fora expulso por desafiar o sistema retornaria como o Cristo que libertaria as consciências. A fuga de Jerusalém não foi derrota, foi a semente da salvação. Assim, entre os ecos dos pergaminhos esquecidos e os ventos do deserto, permanece o testemunho de um tempo em que o Filho do Homem aprendeu o peso da rejeição e o valor da fé. O templo o expulsou, mas o céu o acolheu. E quando ele disse: destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias, não falava de pedras, mas de si mesmo, daquele que fora derrubado pela ignorância e ressuscitado pela verdade eterna.